Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal C3PO, Cristo para os Homens. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Natal. Uma data tão esperada do ano, uma data tão alegre, bem no finzinho do ano, então é um momento onde está todo mundo de férias, ou pelo menos entrando em férias, momento que a gente já está meio que parando com o trabalho para poder descansar. E é um dia muito legal, muito bom, que a gente passa com a família, que a gente passa com os amigos muitas vezes, que a gente dá e recebe presentes. Mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal tem algumas coisas que quando você fala Natal, vem na mente das pessoas. Que é a própria árvore, os presentes, a estrela que tem na árvore, os piscas-piscas, os amigos, a cor vermelha que é muito marcante no Natal, a família e os amigos também. E cada uma dessas coisas, ela tem um significado para mim. E eu vou contar para vocês o que cada uma dessas coisas significa para mim. A estrela me lembra da Estrela do Oriente, que os reis magos seguiram para encontrar Jesus. Presentes também me lembram dos reis magos, porque os reis magos, quando encontraram Jesus, deram mirra, ouro e incenso para ele, para aquela criança, pelo menos para os pais de Jesus, né, José e Maria, para aqueles presentes para Jesus, para homenagear ele, que era o rei dos reis. O pisca-pisca, ele tem muita luz, tem muito brilho, e o brilho me lembra dos anjos. Os anjos que tocaram, o coral celestial que tocou para os pastores, anunciando que Jesus tinha nascido. E a árvore me lembra da natureza. E a natureza me lembra de animais. E os animais me lembram da estrebaria onde Jesus nasceu. E o vermelho me lembra de amor, coração, igual a família e os amigos, me lembra de uma demonstração de amor, demonstração de afeto. E o amor me lembra do amor de Jesus, que não tem nenhum amor maior do que o amor de Jesus, que ele veio para a terra para sacrificar no nosso lugar. Mas essa história tem um começo. Como todas as histórias, tudo tem um começo. E a história de Jesus aqui na terra começou bem polêmica, né? Porque Maria era virgem. E um dia um anjo aparece para ela, falando que ela estaria grávida e o filho que nasceria dela seria o Rei dos Reis, seria Jesus, o Salvador do mundo. E ela fica muito assustada porque ela, virgem, nunca tinha deitado com ninguém, como ela poderia ficar grávida? Além disso, ela era prometida a José e José não gostaria de ficar sabendo que ela estava grávida, porque ele saberia que não foi com ele, então ele acharia que foi com uma outra pessoa. E aquilo poderia ter estragado a vida de Maria. Então, o anjo conta para Maria que a sua prima Isabel também está grávida. E Maria vai até a casa de Isabel. E quando chega lá, o bebê na barriga de Isabel começa a dançar. E Isabel glorifica Maria, fala que ela é bendita entre as mulheres, porque dentro dela está o Salvador do mundo. E aquele menino que estava na barriga de Isabel, que dançou quando Maria chegou ao encontro dela, era João Batista. E o nascimento de João Batista também foi algo bem diferente, porque um anjo apareceu para o pai de João Batista, Zacarias. E falou para Zacarias que Isabel estaria grávida. E ele falou: como isso é possível? Ela já é velha demais, eu sou velho demais, como que ela pode ter um bebê? E porque ela duvidou de Deus, ele ficou mudo até o dia do nascimento de João Batista. E Isabel realmente ficou grávida, o menino nasceu dentro dela e aquele menino foi o João Batista. E só após João Batista nascer, Zacarias pôde falar novamente. E João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele abriu o caminho, ele preparou o caminho para Jesus e inclusive batizou o próprio Jesus. Mas voltando um pouco para a história de Jesus. José, quando ficou sabendo que Maria estava grávida, ele queria romper o casamento com ela. Eles ainda não estavam casados definitivamente, não tinha acontecido a festa, eles não tinham selado o casamento, mas era um casamento praticamente contratado, era tipo o noivado que nós temos hoje em dia. Então, o José, quando ficou sabendo disso, ele queria romper o noivado com Maria. Só que ele era uma pessoa boa e ele não queria fazer isso abertamente, ele queria fazer isso discretamente, para não ferrar com a vida de Maria, né? Para que ela pudesse casar com outra pessoa e não falar que ela tinha se entregado para um outro homem. E José foi dormir. E quando ele foi dormir,
apareceu um anjo para ele, que contou para ele o que tinha acontecido com a Maria, que ela tinha ficado grávida do Espírito Santo e que aquele bebê que estava na barriga de Maria seria o Salvador, seria o Messias que os israelitas tanto esperaram. E então aconteceu um censo romano. Um censo, o imperador o imperador romano ele precisava saber quantas pessoas que tinham no império dele. Então, de vez em quando ele fazia um censo. E todas as pessoas deveriam voltar para o lugar onde nasceram para fazer a contagem. E José leva Maria, que era sua prometida, era sua noiva, e então eles vão assim, e assim eles vão até Belém, onde José tinha nascido. E chegando em Belém, algo bem ruim aconteceu. Não tinha onde eles ficarem, não tinha onde José e Maria dormir. O único lugar que eles poderiam ficar era numa estrebaria junto aos animais. Então lá eles passaram a noite. Enquanto eles estavam lá, Jesus nasceu. Jesus, o Rei dos Reis, o próprio Deus, Deus vivo, o Salvador do mundo, o Messias, ele nasceu em um lugar tão humilde, no meio dos animais. Ele não nasceu envolto de ouro, num berço de ouro, junto com pessoas ricas. Ele nasceu ao lado de animais, numa estrebaria, e onde praticamente ficava quem não tinha mais onde ficar. E isso demonstra a humildade de Jesus, que ele sendo Deus, ele poderia nascer em qualquer lugar, ele escolheu nascer ali, naquela estrebaria. Um tempo depois de José e Maria estarem lá, chegam os Reis Magos. Eles seguem a Estrela do Oriente e vão atrás dela até chegarem onde estava Jesus. E achando Jesus, eles veem aquele menino envolto de uma coberta e uma manta, no meio de uma estrebaria, em uma manjedoura, e entregam aqueles presentes para Maria e para José, a mirra, o incenso e o ouro. Em seguida, aparece um anjo para os pastores, um anjo brilhante naquela noite. Os pastores eles ficam assustados, mas o anjo fala: não tema, porque eu estou aqui para trazer uma boa nova. O Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, nasceu. E depois disso, depois de falar isso, os anjos aparecem um coral de anjos e começam a cantar. E os anjos cantam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, na qual eles concede o seu favor. E eles começam a cantar e a louvar a Deus. E após isso, eles falam para os pastores onde estava Jesus. E após eles saírem, os pastores eles vão atrás de Jesus e encontram Jesus lá e louvam a ele, ou falam para Maria e para José como eles chegaram lá, o que aconteceu para eles chegarem lá. Só que mais um problema acontece. Os Reis Magos, enquanto eles estavam no caminho até Jesus, eles encontram Herodes e perguntam para Herodes se ele sabe onde nasceria o Messias, o rei. E o Herodes chama os estudiosos da Bíblia, da palavra, e pergunta para ele onde o Messias nasceria. E eles falam: em Belém. Então Herodes vai lá e fala para aqueles reis magos onde Jesus estaria, em Belém. E fala para eles: ó, e depois que vocês encontrarem o rei, o Jesus, ele não sabia na verdade o nome de Jesus, né, o Messias, conte até mim onde ele está, para que eu vá adorá-lo também. Só que Herodes não queria adorar ele. Ele queria matar Jesus, porque ele achava, assim como todos os judeus, que Jesus teria um reino aqui na terra. E não foi bem assim. E ele tinha medo de perder o seu reino para Jesus. Então ele fala isso para os reis magos. Mas os reis magos, ao saírem da casa onde Jesus estava, um anjo apareceu para eles e falou para eles não irem até Herodes. Então eles voltaram para sua casa em outro caminho. Mas Herodes, em toda a sua fúria, ele pega e manda matar todas as crianças de Belém para tentar matar Jesus. Só que um anjo aparece também, muitos anjos, né? Um anjo aparece para Maria, para José e fala para eles saírem de lá e irem até o Egito e ficarem lá até o momento que Deus ordenar. Porque Herodes queria matar Jesus. Então Maria e José pegam o pequeno Jesus e fazem isso. Depois de fazerem o censo, depois de fazerem tudo o que a lei mandava, eles pegam e fogem de Belém e se escondem no Egito. E isso é o Natal. Esse é o nascimento de Jesus.
Essa é a história do nascimento de Jesus, o dia que ele veio para a Terra para entregar sua vida por nós. Porque Jesus, sendo Deus, ele saberia de tudo que estava por vir. Ele saberia do tanto que ele sofreria. Mas mesmo assim, ele veio, assumiu essa bronca, né, que Deus deu para ele, assumiu essa responsabilidade e veio para a Terra para se entregar a nosso favor, para morrer a nosso favor. E esse é um dos dias mais importantes da história da humanidade. Inclusive, mais ou menos por aí que começa a ser contado, né, faz a separação do calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Só para se ter a noção da importância que Jesus foi para a humanidade. E é isso, pessoal. Desejo a todos um bom Natal, boas festas, que seja um Natal muito abençoado, que Deus esteja cuidando de você, de toda a sua família e de tudo que você for fazer durante esse fim de semana, durante esse resto de ano. Deus te abençoe.